E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Meu nome é Paulo Moreira e nesse vídeo aqui nós iremos estudar a cinemática. Você sabe o que significa cinemática? Bom, antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal para receber sempre as notificações de novos vídeos, tá bom? Então vamos lá. O que significa a cinemática? Cinemática é o ramo da física que ela estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que está ocasionando esse movimento. Então, basicamente vai ser o seguinte, nós iremos estudar a distância que um corpo está percorrendo em um determinado tempo, então sem se preocupar se está aumentando ou diminuindo a velocidade, tá? Mais para frente nós iremos fazer um estudo para descrever esse movimento quando há mudança de velocidade. Então, por enquanto, nós vamos estudar o que é chamado de, na cinemática, chamado de movimento uniforme. O que é o ponto material? O que é um corpo extenso? Para a gente começar a estudar a cinemática, eu tenho que distinguir duas coisas. Quando o tamanho do corpo ele vai interferir na medida do movimento ou quando o tamanho do corpo não vai interferir na medida do movimento. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma estrada indo de uma cidade A até uma cidade B e a distância sejam 500 km. Será que o tamanho de um carro vai interferir na medida? Bom, eu acho que não vai interferir na medida, porque o tamanho do carro em relação a 500 km é praticamente irrisório. Agora vamos mudar o exemplo. Digamos que eu tenha um corpo que tenha, sei lá, 200 metros, uma composição de trem que tenha 200 metros. E que essa composição de trem ela vai atravessar uma ponte que tenha 150 metros. Quantos metros serão necessários que esse trem terá que se deslocar para atravessar completamente a ponte? É 200 metros da composição do trem mais 150 metros da ponte. Então, se o trem andar 200 metros, ele atravessa a ponte? Atravessa, mas só que não completamente. Se o trem andar 150 metros só, será que ele atravessa a ponte? Não, ele não atravessa a ponte. Então, a distância total que o trem tem que atravessar completamente a ponte é igual a 350 metros. Bom, já que eu estou falando em movimento, uma coisa muito importante que nós temos que entender é que é chamado de repouso e referencial. Como que eu consigo dizer se um corpo está em movimento ou não? Eu só consigo dizer se um corpo está em movimento ou não se eu tiver um referencial em algum ponto. Então, por exemplo, se o referencial ele estiver fixo na terra, por exemplo, em algum ponto na beira de uma estrada, então ele será capaz de ver se o corpo está se movendo ou não. Agora, se o corpo não estiver se movendo, ele está em repouso. Então, o corpo estar em repouso significa que durante o passar do tempo ele permaneceu na mesma posição. E o referencial ele vai dizer isso, se o corpo está em movimento ou se o corpo material, se o corpo ele teve algum movimento. O que é a trajetória? A trajetória ou o caminho percorrido é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Caminho percorrido e trajetória é a mesma coisa. Então, o que é o caminho percorrido? É a soma de todas as posições que um corpo ocupa durante o movimento. E o deslocamento é a distância em linha reta de onde o corpo começou até onde o corpo termina o movimento, não interessando por onde ele passou. Então, é simplesmente a distância em linha reta. Então, vamos a um exemplo aqui. Digamos que a gente tem uma quadra, e essa quadra ela é composta por 4 ruas. Uma rua de A até B são 80 metros, de B até C são 60 metros. Qual é o deslocamento e o caminho percorrido desse movimento? Eu tenho que medir a distância de A indo até B, de B indo até C. Então, o caminho percorrido ou a trajetória é igual a 80 metros mais 60 metros, que dá o total de 140 metros. Bom, o deslocamento desse corpo aí, no caso, eu tenho que medir a distância em linha reta partindo da origem, que é o ponto A, chegando até o ponto C. Se eu traçar uma linha reta saindo do ponto A e indo até o ponto C, eu formo aí praticamente um triângulo. Então, esse deslocamento aí será igual a 100 metros. Por que 100 metros? Porque se eu calcular o teorema de Pitágoras, eu tenho um dos catetos medindo 80 metros, o outro cateto medindo 60 metros, aplico a fórmula do teorema de Pitágoras e descubro que a distância de A até C é igual a 100 metros. Então, com tudo isso aí, eu já consigo construir o conhecimento para estudar o que é o chamado movimento uniforme. Então, agora e para calcular a velocidade? Para calcular a velocidade, basta eu pegar, por exemplo, a distância percorrida dividido pelo tempo. Só que além dessa equação,
onde eu calculo a velocidade, a distância percorrida dividido pelo tempo, existe uma outra equação que é chamada de função horária das posições. A função horária das posições, ela é S é igual a S0 mais V vezes T. Qual o significado de cada letra? Bom, o S é a posição final ou a posição que eu queira que o corpo esteja. O S0 é a posição inicial que o corpo inicia na função. V é a velocidade e T é o tempo. Então, com essa equação, S igual a S0 mais V vezes T, eu consigo calcular qualquer tipo de movimento ou de deslocamento simplesmente fazendo a aplicação dela. Então, ela vai auxiliar em muito o nosso estudo sobre a cinemática. E espero ver vocês no próximo vídeo, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.